Habemus Papam. A fumaça branca emanada da Capela Sistina às 13h10, horário de Brasília, desta quinta-feira, 8 de maio de 2025, anunciou a eleição do cardeal norte-americano Robert Francis Prevost como novo Papa Leão XIV, sucessor de Francisco I. Após 2 dias de conclave, os 133 cardeais elegeram o religioso de 69 anos, um emissário no Peru, por muitos anos, que também obteve cidadania peruana em 2015, sendo conhecido como cardeal de duas nacionalidades. Relativamente conhecido no cenário global, Prevost foi nomeado cardeal por Francisco em 2023 e raramente concede entrevista ou fala em público. Nascido em Chicago, ele atraiu o interesse dos cardeais por seu estilo tranquilo, apoio ao Papa Francisco e principalmente a relação à justiça social. Entre 2015 a 2023, Prevost serviu como bispo em Chiclayo, no noroeste do Peru. Em 2023, Francisco o designou para chefiar o dicastério para bispo do Vaticano, órgão responsável pela seleção de bispos em todo o mundo. O que aconteceu tornou particularmente ativo na escolha de muitos líderes na Igreja. As primeiras palavras de Leão XIV. Em seu primeiro discurso emocionado, Leão XIV homenageou Francisco I, recomendando sua bênção pascal a Roma e ao mundo inteiro. Ele prosseguiu com uma mensagem de esperança e união. Abre aspas. Deus ama a todos. O mal não prevalecerá. Estamos todos na mão de Deus. Portanto, sem medo, unidos, mão a mão, com Deus, entre todos nós. Sigamos adiante. Fecha aspas. Do balcão da Basílica de São Pedro, dirigiu-se à multidão. O novo Papa pregou a reconciliação. Abre aspas. A humanidade necessita de pontes para que seja alcançada por Deus. Construir ponte com diálogo para que sejamos só um povo sempre em paz. Vale ressaltar, as passagens da Bíblia, que diz que quando todos disserem a paz e união, então virá repetindo a destruição. É só um detalhe a se observar. Mas quem é Robert Francis Prevost? Nascido em 14 de setembro de 1955 em Chicago, Illinois, Robert Francis Prevost é uma figura influente na Igreja Católica, ex-prefeito do dicastério para os bispos, alinhado com as posições de Francisco I, e com uma longa trajetória missionária no Peru, onde foi bispo em Chiclayo. Prevost possuiu graduação em matemática pela Universidade de Villanueva em 1977, mestrado em divindade pela Catholic Theological Union em Chicago e doutorado em Direito Canônico pelo Colégio Pontifício de São Tomás de Aquino, em Roma, com uma tese sobre o papel do prior local na Ordem de Santo Agostinho. Então ele é um Papa agostiniano, podemos dizer assim, um Papa neoplatônico agostiniano, voltando um pouquinho assim às origens da Igreja, as origens teológicas. No entanto, ele ingressou à Ordem de Santo Agostinho em 1977 e foi ordenado padre em 1982. Após a ordenação, atuou como missionário no Peru, exercendo diversas funções eclesiásticas. Em 1999, retornou a Chicago, sendo eleito prior providencial e posteriormente privor geral da Ordem Agostiniana, por 2 mandatos, até 2013. Já em 2014, foi nomeado administrador apostólico da Diocese de Chiclayo, tornando-se bispo em 2015.
porém serviu como administrador apostólico em Calão e vice-presidente da Conferência Episcopal Peruana de 2018 a 2023. Em janeiro de 2023, Francisco I o nomeou prefeito do dicastério para os bispos. E em setembro do mesmo ano foi elevado ao cardinatário. Prevost integrava 7 dicastérios vaticanos e a comissão para o governatorato do Estado da Cidade Vaticana. Me chama muita atenção aqui o fato de Prevost integrar 7 dicastérios, né, Vaticano. Será que tem alguma coisa, como as escrituras dizem que no caso a grande Babilônia está assentada como uma meretriz em cima de 7 montes? Diz que 7 montes são 7 cidades. E será que tem alguma coisa, alguma relação? É só uma especulação, né? Que vale ser ressaltada. Mas, voltando ao texto, também podemos falar também sobre as controvérsias do seu ministério. A trajetória de Prevost inclui controvérsias relacionadas ao tratamento de casos de abuso sexual durante o seu período como prior providencial em Chicago. Um padre condenado por abusos continuou a exercer funções próximo a uma escola. Seus defensores argumentaram que Prevost não autorizou a situação e que o padre não era agostiniano e que caso aconteceu a Carta de Dallas. Então, sempre passando a mão em cima do caso, né, das coisas da igreja, casos assim muito persistente e a denúncia em relações de cunho sexual, né. Enquanto o bispo de Chiclayo enfrentou acusações de má gestão, de denúncias de abuso contra 2 padres, a diocese alegava que ele recebeu as vítimas, iniciou investigações canônicas e incentivou a denúncia a autoridades civis. Só se você crê nisso. Em maio de 2025, surgiram novas alegações de que a diocese teria pago para silenciar a vítima algo em torno de $150 mil. O pensamento do novo pontífice. Apesar das polêmicas, Prevost era considerado um possível candidato de consenso no conclave de 2025, devido à sua trajetória internacional, proximidade com a visão pastoral progressiva. Vale ressaltar que a agenda progressiva é uma agenda woke, no caso é uma agenda voltada mais à esquerda, de Francisco. Ele é conhecido por sua escuta atenta e discrição e conhecimento de questões eclesiais. Compartilhamento a visão de Francisco sobre ecologia, acolhimento aos pobres e imigrantes e defendendo uma pastoral próxima às pessoas. Ele apoiou a possibilidade de comunhão para divorciados, recasados civilmente e manifestou apoio moderado ao documento Fiducia Supplicans, melhor dizendo. Em 2023, afirmou que o trabalho da igreja é ampliar a tenda e fazer que todos saibam que são bem-vindos dentro da igreja. Então, ele está vindo com aquele discurso mais para inclusivo, né? Porque o Papa anterior, ele desagradou muito a ala, vamos dizer assim, a ala mais voltada para a direita, a ala mais conservadora, que inclusive queria aquela missa tridentina, né? Que era as missas que todos os lugares tinham que se rezar em latim. Que é algo também muito do absurdo, né? No caso, impede a participação de leigos, né? De clérigos leigos, de pessoas participarem. Uma coisa que lá na Alemanha, com Gutenberg, e junto com
e junto com Martinho Lutero pregaram as 95 teses, né, na igreja de Wittenberg, nas portas, pregando que a igreja voltasse mais às questões bíblicas, isso em 1517. Em 2023, afirmou que o trabalho da igreja é ampliar a tenda, como já dissemos, e fazer com que todos saibam que são bem-vindos dentro da igreja. Parece muito discurso, né, daquele Papa que conseguiu, vamos dizer assim, no filme Conclave, né, ele conseguiu ganhar, no qual levava o nome de Inocêncio. Inocêncio era o nome que tentava agradar um Papa que era tinha praticamente dois sexos, né? Então quer dizer que ele quer agradar mais ou menos a ala progressista e ao mesmo tempo a ala conservadora. E como Prevost é visto na Cúria Romana? O reverendo Mark France, amigo de Prevost, o descreveu como um firme defensor do papado de Francisco I e de seu compromisso com a justiça social, destacando sua amizade, afeto, bom senso e preocupação com os pobres. Jesus Leon Angeles, de um grupo católico em Chiclayo, o descreveu como uma pessoa muito simples, prestativa, com especial preocupação pelos imigrantes venezuelanos no Peru. Bem, minha opinião pessoal. Para quem viu o filme Conclave, parece que o filme foi bem assertivo, né, nas questões do novo Papa, que no caso é o Prevost, com a relação do Papa, então, que havia vindo de uma forma muito discreta, falava nada, só ouvia, apareceu do nada, igual esse Papa aí que apareceu praticamente lá em 2003, pelo Papa Francisco. E o Papa no filme também, o Papa no filme que morre também é uma referência a Francisco I, deixo bem claro isso, e que, no caso, o prefeito ali, né, da diocese, eles que estavam tentando escolher um Papa que não fosse nem tão voltado para a visão, vamos dizer assim, a visão conservadora, que era no caso o cardeal africano, que era no caso Robert Sarah, e nem tanto para um cardeal assim mais voltado para a agenda woke, igual o cardeal que é o Luiz Antônio Tagle, que é o cardeal chamado cardeal. Ele é chamado como fosse o Papa Francisco I, lá da Indonésia, né? Então, também não queria. Mas tinha outro Papa também, no caso é italiano, que eles queriam um Papa italiano, porque mais de 50 anos não havia um Papa italiano, não tinha. E o Papa italiano que tinha, um deles, está sendo bem cotado, no caso, ele era a favor, literalmente, de casamento entre pessoas de mesmo sexo. Então, no próprio filme Conclave, eles ficam ali alguns dias ali dentro, ali, né? E só pode sair quando sair a fumaça, aquela fumaça branca, enquanto não tem a fumaça, enquanto naquele dia não for resolvido, enquanto não houver 2/3 dos votos, eles não poderão sair dali. Claro que tem todo um luxo, tem toda uma regalia ali dentro, ali. Vinho, cerveja, charuto, mulher, o que imaginar tem ali, entendeu? Porque aquilo ali é uma questão muito política e não tem nada de, vamos dizer assim, de religioso, vamos dizer assim. Tem sim uma relação de poder. Então eles ficam ali e, no caso, tem um Papa lá que, no caso, é um Papa americano, um cardeal americano, e que esse cardeal americano, ele supostamente tinha sido barrado de vir, né, como cardeal para poder, como Papa, né, tentar se inscrever pelo Papa anterior que havia morrido. Então havia esse escândalo, levantava todo o dossiê sobre a vida dele e tinha uma relação sobre isso. Então fez muita gente achar que na verdade um cardeal americano
poderia, umas pessoas acharam que estaria fora de cogitação, outras pessoas pensaram, não, assim como no caso, como estava a questão da Rússia, botaram um papa mais relacionado às questões ali da Europa, assim, do leste europeu, no caso foi o Karol Wojtyła, né? O Bento XVI, Benedictus XVI. E no caso, quando teve a questão do problema relacionado vamos dizer assim, na América Latina, onde muitas pessoas estavam se tornando protestantes evangélicas, no caso eles botaram um papa que fosse o quê? Um argentino, para poder trazer a igreja, a trazer os fiéis para a próxima igreja católica, que está perdendo espaço para o mundo evangélico. Então, muita gente também diz que poderia também vir um papa americano, porque é caso que da eleição do Donald Trump, para poder barrar a visão de Donald Trump como xerife do mundo. E foi praticamente o que aconteceu. Só que esse papa também, ele tem a questão muito relacionado também ao filme, ao papa do filme, porque ele vinha uma relação, primeiro que ele só em 2023 que ele veio a fazer parte da conclave, né? Conclave é reunião, no caso de cardeais. Então foi o que ele veio só em 2023, às pressas pelo Papa Francisco I. Vale lembrar também que o Papa Francisco I, ele fez que, no caso, 2/3 dos cardeais que estavam participando, dos 133 cardeais que estavam participando no conclave de 2025, 2/3 foi indicado por ele mesmo. Então tem muito dedo do Papa Francisco I aí. Então essa é a primeira relação. A segunda relação é que, no caso, esse cardeal, o Prevost, ele é um cara que não é nem muito para a direita, né, muito conservador, como Robert Sarah, onde muitos evangélicos até queriam que ele fosse o Papa, para poder trazer a Igreja Católica um pouquinho mais próximo, abre aspas assim, né, da Escritura Sagrada, porque ele era contra casamento de pessoas do mesmo sexo e outras coisas mais, e queria que a igreja voltasse às origens delas. E no caso havia outros cardeais, igual no caso que era o Luiz, era no caso Tagle, né? Que é o cardeal lá da Indonésia, que era praticamente a figura no caso aí do Papa Francisco I. Bem aquilo ali mesmo, né? Bem woke. Havia outro italiano que era mais radical para a esquerda, então. Então, no próprio filme, levanta um cardeal, que acho que é chamado de Luiz, uma coisa assim, e ele era como se fosse um porto-riquenho, uma coisa assim, e ele vem calado, ele foi indicado pelo Papa de última hora, ele aparece um conclave de última hora ali, ele é escrito ali de última hora, e o que acontece? E ele fica o tempo todo calado. Então, no caso, tem um Papa também italiano, que ele queria que fosse o Papa italiano, mas no filme ele é bem conservador, e no caso, o Papa que na vida real ele não era nada conservador, era extremamente voltado para a esquerda, totalmente averso do que é o Robert Sarah. Então, esse cardeal italiano, na verdade, era a figura do Robert Sarah, na verdade, que era um cara assim, ultra conservador. Então, no filme tem um atentado e, no caso, explode lá, enquanto eles estão lá dentro, explode e algumas coisas caem lá dentro, acaba machucando alguns cardeais. Aí esse cardeal italiano pega e fala: quem fez isso foram os muçulmanos. Se eu for o Papa, vou acabar com isso. Não quero muçulmano aqui, não quero judeu, não quero nada aqui.
para poder ficar ameaçando a gente. Eu vou fazer guerra contra todos eles. Aí levanta esse cardeal de última hora, que era um cardeal, no caso, acho que porto-riquenho, uma coisa assim, tal de, acho que o nome dele o nome dele é um nome assim, bem latino mesmo. E ele pede a palavra nesse momento. Ele fica o tempo todo, o filme todo calado, né? Só que ele pede a palavra e diz assim: é isso que vocês querem para a igreja? Uma pessoa assim, tipo ultraconservadora, que vai atrapalhar o diálogo com outras religiões? Então, essa é a primeira vez que eu estou participando e será a última, porque para mim é uma vergonha. Aí o prefeito conversa com todo mundo, depois, no outro dia, fala assim: precisamos escolher esse cara, porque esse cara é um cara moderado. Ele não é nem tanto para a direita, nem tanto para a esquerda. E ele vai, igual o Robert, no caso, igual o Prevost. Então, depois que esse cara é nomeado, ele escolhe com um cara inocente, ele pega o título de Inocêncios, e no caso, ele fala o seguinte: olha, tem que falar uma coisa para você. Na verdade, eu ia fazer uma operação e eu vi a minha condição, que eu sou hermafrodita. No caso, ele tem um órgão reprodutor masculino e um órgão projetor feminino. Ele ia operar e o Papa anterior sabia e disse assim: eu vou aceitar minha condição como está. E no filme escolhe um Papa, que no caso é um Papa, vamos dizer assim, é um Papa que, no caso, ele quer agradar todos os lados, né? Todos os lados. Trazendo isso para o atual Papa agora, que é o caso Leão XIV. Leão, porque ele todos os papas que vêm com o nome de Leão, ele pretende lutar por um ideal, do que ele pensa. E no caso o Prevost, não que ele seja uma pessoa hermafrodita, com dois sexos, mas é uma pessoa que está tentando agradar tanto a ala da direita, conservadora, direitista, como a ala progressista. Ele fica no meio. E o discurso dele é sempre paz, segurança, união. E apesar disso, ele é um papa que fala pelo menos 6 idiomas. Ele fala o inglês, o espanhol, o italiano, o latim, e no caso ele também fala o português fluentemente. Então é um cara que vai falar com todo mundo, vai conversar com todo mundo. Francisco não conseguia falar com todo mundo. Os papas anteriores, muito mal, o João Paulo II conseguia falar com o mundo inteiro. Esse é um cara que vai falar com o mundo inteiro. E ele também está falando também sobre missões. Então é um cara, espera que ele vai ser um cara que vai querer levar a igreja adiante, vai querer recuperar membros que perdeu tanto para o ateísmo como para as igrejas protestantes e evangélicas. Ele vai querer essa união. E a união, um discurso, um diálogo com todos os lados e com todas as possibilidades. Então espera um Papa reconciliador. Pois bem, meu nome é Fábio Vilela, você está no canal Vilela Live e deixa aí um ok no vídeo para que esse vídeo venha a chegar a mais pessoas e ter relevância para o YouTube.